Quem fala no vídeo é Eustáquio Presley, um homem que eu tenho muita admiração por sua pessoa, pela sua capacidade de transparecer para nós o seu conhecimento, o seu entendimento. Ele nos dá aulas a respeito da religião cristã, a respeito da Bíblia, com um entendimento, uma sabedoria grandiosíssima. Muito obrigado, Eustáquio Presley, por esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Tenho aprendido muito com este homem. Maybe I don't treat you quite as good and over. Maybe I don't love you quite as often and over. Really change, I really surrender. I just never change her. You're always on my mind. You're always on my mind. Maybe I don't hold you and long a time. And I guess I never told you and so happy that you're mine. Bom dia, bom dia. Hoje são 20, não é isso? 20. Hoje são 20 de julho de 2023. Quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Hoje pela manhã fiz um vídeo, não é? Agora mais um vídeo aí, nessa tarde maravilhosa. Muito bem, gente. Mais um vídeo da série Allan Kardec e os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Estou aqui fazendo uma pequena série e esse, o 16º vídeo, 16 vídeos. Estou aqui analisando alguns trechos deste maravilhoso livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. A 131ª edição, impresso ano passado, 2022, no mês de julho. O órgão que imprimiu este livro aqui foi a FEB, F-E-B, Federação Espírita Brasileira, com sede aqui em Brasília. Então vamos trazer aqui mais um trecho de um evangelho no Novo Testamento, e aqui o Allan Kardec, fundador do Espiritismo, explicando a passagem bíblica. Certinho, gente? Muito bem, então vamos aqui. É bom sempre dizer, hoje eu não vou aqui pegar os atestados de vida aí das pessoas, amanhã eu faço, amanhã. Então veja, é bom sempre dizer, já que estamos tratando aqui de um homem religioso, Allan Kardec, é bom sempre dizer que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, o Freud sempre dizia assim, e isso aí está em seu livro O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Então Freud diz assim na página 88, ele diz que existe uma diferença entre o homem racional e o homem religioso. O homem racional é aquele que não se comporta de forma leviana. O homem racional é aquele que só se contenta com fundamentações lógicas para a formação de seu ponto de vista. Entendeu? O homem racional. Já o homem religioso, como ele vive uma ilusão, então ele se comporta de forma leviana. O homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Quando um homem religioso defende algum tema religioso, até uma criança percebe que ele não diz coisa por coisa. Entendeu? Então vamos aqui ao quadro para mostrar mais uma explicação do Allan Kardec. E eu queria aqui, novamente, sempre faço isso, pedindo aí que você, durante a feitura do vídeo, que você não fique rindo aí em sua casa, porque quando você ri aí, atrapalha a minha explicação aqui, entendeu? É só isso que eu lhe peço. Fique em silêncio, acompanhando ali a minha explicação no quadro, e não adiante a leitura. Quando eu estiver explicando,
fique preso ao que eu estou explicando. Às vezes eu explico uma coisa, a pessoa já vai ficar lendo o resto. Aí atrapalha o entendimento. Entendeu, gente? Então vamos aí a mais um trecho do Allan Kardec. Vamos lá. Muito bem, vamos acima aí à esquerda. Vamos lá. Allan Kardec. O Allan Kardec é um apelido, não é, gente? É um apelido. Quem está acompanhando aí a série já sabe, não é? Esse Allan Kardec aí foi uma ideia de um espírito. O espírito passou essa ideia para o Allan Kardec, entendeu? E criou esse nome aí para ele, Allan Kardec. Ele dizia que foi um espírito que colocou isso aí. Na verdade, o nome dele, que constava da certidão de nascimento, era Hippolyte Léon Denisard Rivail, entendeu? Allan Kardec, formado em letras lá na França, ele nasceu em 1804 e faleceu em 1869. Nas páginas 114 e 115 de seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo, 131ª edição, ele escreve o que está aí. Vai tratar de uma passagem bíblica agora, mais uma. Então vamos lá. Ele escreve o que está aí, gente, entre aspas, ó. Mistérios ocultos aos doutos, aos doutores e aos prudentes. Mistérios, veja aí, ocultos aos inteligentes, doutores e aos prudentes também. Muito bem. Então, o Allan Kardec, lá no livro dele, está tudo aí, gente. Nada que está aí é meu, ó. Essa referência aí é a Mateus capítulo 11, versículo 25. Escreveu assim o Allan Kardec. Essa passagem bíblica aí, vamos lá. Leia aí, na letra verde. Disse então Jesus estas palavras. E aí Jesus dizendo para o pai dele, o Deus, entendeu? Jesus, o Filho, dizendo para o pai dele. Certinho, gente? Aí Jesus dizendo assim: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Entendeu? Jesus aí, na lenda bíblica, Jesus aí, alguém escreveu isso aí e atribuiu a Jesus. Então Jesus aí, dizendo para o pai dele, dizendo assim, Jesus aí agradecendo ao pai dele, Deus, não é? Por ter ocultado segredos dos céus aos inteligentes da época e aos prudentes, e por ter revelado esses segredos somente aos analfabetos da época, aos simples e aos pequenos. Entendeu, gente? Jesus aí agradecendo, entenda bem, a Deus por ter escondido das pessoas inteligentes os segredos dos céus e ter revelado esses segredos somente aos ignorantes da época, aos analfabetos. Por favor, você já está rindo aí, não é? Eu pedi no início do vídeo silêncio, né? E você já está rindo aí. Mas vamos lá, vamos lá. Muito bem. Eis aí a passagem bíblica atribuída aí a Jesus, trazida pelo Allan Kardec, e o Allan Kardec vai explicar daqui a pouco. Veja primeiramente abaixo aí, para que você entenda bem. Nessa passagem bíblica aí, muito ingênua, veja aí abaixo, à esquerda, Jesus agradece a Deus, entendeu? E aí Jesus agradece a Deus o quê? Aí está, ó. Veja aí à esquerda. Jesus agradece a Deus, primeiramente, por Deus ter revelado os mistérios dos céus somente aos analfabetos, às pessoas sem estudo, entendeu? E agradece também a Deus, veja aí, por ter ocultado os mistérios, esses mistérios, aos homens inteligentes e cultos, aos doutores. Entendeu, gente? Só os analfabetos é que conhecem os segredos dos céus. Entendeu? Você está rindo de novo, né? Eu vou parar de fazer vídeos. Vou parar. Desse jeito não dá. Então entenda. Jesus está agradecendo a Deus
por ter revelado os mistérios dos céus somente às pessoas analfabetas sem estudo. Entendeu? E agradece por Deus ter ocultado dos homens inteligentes e cultos os mistérios dos céus. Certinho, gente? Só os analfabetos sem estudo é que sabem aí, conhecem os mistérios dos céus. Certinho? Vai rindo aí, vai rindo. Muito bem. Agora o Allan Kardec, ele vai explicar isso aí, gente. E não riem, não riem. Vamos lá. Nas páginas 114 e 115, o Allan Kardec escreve o que está aí. Vamos lá. Em letra vermelha. Ele diz assim, o Allan Kardec, sobre essa passagem atribuída a Jesus. Ele diz assim, o Kardec. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas só aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante deles se prostram. Muito bem. Vamos lá. Veja o primeiro parágrafo aí. O Allan Kardec diz assim: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. O próprio Allan Kardec, ele mesmo diz aí que é estranho, muito estranho, que Deus tenha revelado aí os segredos dos céus somente aos analfabetos, às pessoas simples da época, que são os pobres de espírito, pessoas humildes. Então ele diz que parece estranho, né? Os humildes, os analfabetos, terem conhecimento dos céus e as pessoas inteligentes não, entendeu? Ele mesmo aí, o Allan Kardec, ele mesmo diz que é estranho, né? Pode parecer estranho, singular, ó. Pode parecer estranho que Jesus, viu aí, tenha revelado conhecimentos dos céus somente para os pobres, analfabetos, pobres de instrução. Então os pobres sabem, já os doutos inteligentes não sabem. Então ele mesmo diz que é estranho, né? Porque se um analfabeto sabe de alguma coisa, com maior razão ainda, as pessoas estudiosas, as pessoas inteligentes. Então ele diz aí, ele mesmo acha estranho isso aí, ó. Ele diz aí que na aparência, né, os doutos, os inteligentes, são superiores aos analfabetos em termos de conhecimento. Então ele diz, ele mesmo acha estranho isso aí, ó. Os analfabetos terem conhecimento dos mistérios dos céus e os inteligentes não. Muito bem. E aí ele continua. É que cumpre que se entenda, veja aí, ele diz, ó, que os primeiros, ó, ou seja, as pessoas aí simples, sem estudo, diz ele, essas pessoas são humildes. E aí, por serem humildes, Deus gosta delas. E aí revelou a elas os segredos dos céus. Entendeu, gente? Você está rindo, né? Pô, sacanagem. Continua o Kardec, ele diz assim, ó, os segundos aí no texto dele, ó, os segundos, ou seja, os homens inteligentes, cultos, os segundos são orgulhosos, olha aí, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual. Viu aí? Então, o Kardec, veja abaixo aí na chave para que você entenda. O Kardec, veja aí na chave, ó.
O Kardec trata aí dos analfabetos, pessoas simples, sem instrução, sem estudo, e as pessoas doutas, inteligentes e cultas. Ele diz aí, o Kardec, os analfabetos se humilham diante de Deus, porque são pessoas simples, diz o Kardec. Já as pessoas inteligentes e cultas, veja aí, se consideram superiores a Deus, viu aí? Diz ele. Isso aí é de uma ingenuidade gritante, gente. É de uma ingenuidade gritante. Kardec diz aí que os homens inteligentes e cultos, que não aceitam essa doutrina de vida depois da morte, que esses homens inteligentes e cultos se consideram superiores a Deus. Não se trata de superioridade a quem quer que seja, muito menos a um ser que não existe, Deus. Não é isso. Os homens inteligentes e cultos estudam a realidade. Não se trata de... Os homens inteligentes e cultos não querem ser superiores a nenhuma divindade. Divindades não existem, são criadas pelo homem. Então, os homens inteligentes e cultos não se consideram superiores a qualquer Deus. É porque Deus algum existe, vida eterna alguma existe. Não se trata de ser superior, é de conhecimento, é de razão, é raciocínio. Entendeu? Muito bem. Então Kardec diz aí, veja na chave, os analfabetos se humilham diante de Deus. Já os inteligentes e cultos se consideram superiores a Deus. Por isso, Deus, diz o Kardec, veja aí na chave. Por isso, Deus diz, Deus faz assim, só revela os segredos do céu aos analfabetos e iletrados. Viu aí? Em relação às pessoas inteligentes e cultas, o próprio Deus, veja aí, o próprio Deus só revela os segredos da terra. Viu aí? Olha aí a chave. Por isso Deus só revela os segredos do céu aos analfabetos e iletrados. E os cultos aí inteligentes têm acesso somente aos segredos da terra. Gente, é para você rir muito isso aí. É para você rir muito isso aí. Por que está isso aí escrito, hein? Que Jesus aí agradecendo a Deus por ter ocultado os mistérios dos céus aos homens inteligentes da época, ter revelado esses segredos apenas aos analfabetos, ignorantes da época. Por que isso? É simples. Veja abaixo no quadro aí, a verdade. Esse texto aí foi escrito, gente, há 2000 anos, lá numa região atrasada na Palestina. A quase totalidade das pessoas ali eram pobres e analfabetas, não tinham estudo. Criavam deuses, anjos e demônios aos montões, entendeu? Esse texto aí não foi escrito hoje, aqui, lá em Sobral, no Ceará, hoje, dia 20 de julho de 2023. Não. Isso aí é texto antigo. Você tem que estudar esse texto aí dentro de um lugar, dentro de uma época. Só assim você vai entender o texto. Então veja, quem escreveu isso aí, atribuindo a um certo Jesus, diz assim, que a propaganda, a doutrina cristã, que é absurda, já propagada há 2000 anos, uma doutrina absurda, vamos explicar isso, muitas besteiras. Então, só mesmo pessoas ignorantes para acreditar nisso. Os inteligentes da época, as pessoas cultas, não acreditavam. Tanto é que os cristãos eram considerados ali membros de uma seita, propagando absurdos, vida eterna, ressurreição, etc. Entendeu? Então, os cristãos, a quase totalidade deles eram analfabetos, os cristãos eram analfabetos. Eles não escreveram o que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. É mentira. Quem escreveu o que está em Mateus, Marcos e João, ninguém sabe e não eram seguidores de Jesus. Foram pessoas que apareceram depois e que escreveram aquilo ali
na língua grega, que não era a língua falada por Jesus nem pelos discípulos dele. Quando eu digo Jesus, me refiro, claro, ao Jesus que está nas narrativas lendárias do Novo Testamento. Então se explica isso aí, essa revolta dos cristãos contra as pessoas inteligentes e cultas. Porque só mesmo pessoas analfabetas, sem estudo, pessoas iletradas, para acreditar nessas doutrinas propagadas pelos cristãos há 2000 anos. Entendeu? É por isso que os cristãos, como eles eram analfabetos em sua quase totalidade, eles eram analfabetos e pobres, então eles criticavam as pessoas inteligentes e cultas, aos doutores, eles criticavam, porque não se aceitava essa propaganda do cristianismo. Entendeu? É por isso que no Novo Testamento a burrice, a loucura é elogiada, a inteligência é criticada, porque os cristãos, em sua quase totalidade, eram pobres e analfabetos. Jesus, por exemplo, o Jesus que está nas lendas do Novo Testamento, não sabia escrever. Jesus nunca escreveu uma palavra sequer, não sabia escrever. Qualquer estudioso do cristianismo sabe disso. O Bart de Ehrman, veja que o Bart de Ehrman foi um cristão fervoroso durante muitos anos. Ele é professor hoje em Chapel Hill, lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. É uma universidade lá. Ele é o diretor do Departamento de Cristianismo. Vários livros publicados no Brasil. É um professor renomado internacionalmente. Veja, o Bart de Ehrman, em seus livros, ele deixou o cristianismo, ele diz que o Jesus dos relatos lendários do Novo Testamento era analfabeto, nunca escreveu nada. E é verdade, nunca escreveu nada. Então veja aí, esse elogio aí, ó. Que bobagem um texto desse do Allan Kardec, ó, dizendo que os analfabetos se humilham diante de Deus. Então, por isso, Deus revela aos analfabetos os segredos dos céus. Olha, os analfabetos, coitados, não sabem nem a própria língua. Imagine segredo do céu, segredo de Sobral, segredo de Fortaleza, nada. Os analfabetos nem conhecem a própria Bíblia, não leem, não conseguem ler. E os que mesmo leem, os cristãos, em quase totalidade, não conhecem nem a Bíblia. Imagine os segredos dos céus. Gente, é como diz o Sigmund Freud, o homem religioso não diz coisa por coisa. Ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aqui está o Kardec, dizendo que os analfabetos, os iletrados, as pessoas simples, é que, já que se humilham diante de Deus, então Deus revela a esses analfabetos os segredos dos céus. Não sabem nada, nada. E dizendo aí que as pessoas cultas, inteligentes, doutores, se sentem superiores a Deus. Nada de superior a Deus algum. Doutores, pessoas inteligentes que estudam muito, estudam o conhecimento. Não estão preocupados em ser superiores a quem quer que seja. Esse discurso do Kardec, só mesmo analfabetos para dar crédito a isso aí, ouvir e dar crédito a isso aí. A verdade é essa. Quando esse texto aí foi escrito, há 2000 anos, os cristãos ainda estavam em formação. Era uma seita. Seita dos cristãos, formada por pessoas pobres e analfabetas. E esses cristãos, eles sofriam discriminação na época por pregarem absurdos, que ainda hoje a gente vê no cristianismo. Então esses cristãos eram taxados de ignorantes, e eles ficavam pregando coisas dos céus, e por isso aí está escrito que eles tinham conhecimento dos segredos dos céus. Analfabetos não têm conhecimento de nada, lamentavelmente. E aí eles sofriam discriminação na época. Por isso aí eles se revoltavam contra as pessoas doutas, inteligentes da época, que criticavam a doutrina cristã, entendeu? É isso aí. Isso está nos 4 evangelhos.
Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja aí abaixo, na chave. Os cristãos pregavam absurdos, como a gente ouve até agora. Olha os absurdos aí. Que Jesus nasceu de um nascimento aí, ó, virginal, de uma virgem. Isso aí é lenda. Lenda, e Jesus não foi o primeiro nem o último a nascer de uma virgem. Então eles pregavam isso aí em relação a Jesus, que Jesus havia nascido de uma virgem, obra do Espírito Santo. Não existe Espírito Santo. O único Espírito Santo que existe e que eu conheço fica aqui no Brasil, na região sudeste, cuja capital é Vitória, capital do Espírito Santo, entendeu? Os cristãos pregavam, veja abaixo aí, ressurreição aí, não só de Jesus, como ressurreição de muita gente aí na Bíblia. Ressurreição, nunca um ser humano ressuscitou, nunca. Quem ressuscita são pessoas lendárias, criadas pelo homem. Conde Drácula ressuscita. O Conde Drácula é uma criação do homem, ele ressuscita. Agora, nunca na história do homem alguém ressuscitou. Alguém. A Bíblia está repleta de ressurreição, porque é um livro cheio de lendas. É um livro de cunho religioso. Então, na Bíblia, pessoas morrem e voltam a viver. Mas isso aí não é real. É criação dos escritores bíblicos, entendeu? Os cristãos não descobriram a ressurreição. Ela está já nos textos do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. No Velho Testamento você vê várias ressurreições. Aí quando surgiram os cristãos, eles apenas copiaram as ressurreições lá no Velho Testamento. Entendeu? Outra coisa aí, milagres atribuídos a Jesus. Não existe milagre. Jesus nunca transformou aí água em vinho. Nunca. Nunca aumentou a produção de pães. Nunca. Tudo isso aí são lendas atribuídas a Jesus. Não há milagres aí. Nunca Jesus fez milagre algum. Milagres aí estão com as pessoas lá que o povo cria. Nunca houve milagre. Outra coisa aí que os cristãos pregavam, os anjos, demônios e espíritos, ó. Muita gente não acreditava nisso, mesmo há 2000 anos na Palestina. Os saduceus diziam isso aí, que não havia nem alma nem anjo. Os saduceus, que pegaram Jesus lá no Novo Testamento, colocaram Jesus num labirinto sem saída. Os saduceus eram judeus que não acreditavam em anjos, demônios e espíritos. Os saduceus não acreditavam também em alma e na imortalidade da alma. Está lá no Novo Testamento. Os saduceus pegando Jesus pela perna. Entendeu? Então, essas figuras aí, ó, nascimento virginal, ressurreição, milagres, anjos, demônios, espíritos, a imortalidade da alma, a vida depois da morte, isso aí era pregado pelos cristãos, só que muita gente não acreditava nisso. E como os cristãos eram analfabetos, em sua quase totalidade, ficou essa propaganda aí contra as pessoas inteligentes e doutas, entendeu? É simples entender isso aí. Ora, um analfabeto, pergunte a um analfabeto, a um cristão, o que ele sabe de segredos do céu? Nada. Coitado. Nada. Nada. Não existe segredo do céu, sabe por quê? Não existe céu como morada de Deus, de anjos, anjos bons, de espíritos. Não existe céu, como também não existe inferno. Isso é criação do cristianismo. Entendeu? Então esse discurso que está aí, o Allan Kardec parece uma criança escrevendo isso aí, ó, dizendo que Jesus agradece a Deus por ter dado aos analfabetos os segredos dos céus e negado aos inteligentes. Os inteligentes sabem apenas dos segredos aí da terra. Isso é de uma ingenuidade gritante. Só mesmo uma pessoa com problemas mentais para ler esse texto aí do Allan Kardec e dar crédito a isso. Explica-se isso aí. Os cristãos
em todos os 4 evangelhos do Novo Testamento, os cristãos ali criticam a inteligência, elogiam ali a loucura, porque eles pregavam loucuras e as pessoas inteligentes se recusavam a acreditar nisso. Não é porque as pessoas inteligentes querem ser mais importantes do que deuses. Deuses não existem. E não se trata disso. É porque os inteligentes e cultos usam o cérebro para raciocinar, enquanto os religiosos usam o cérebro apenas para separar as orelhas. Entendeu, gente? Então você vê mais uma besteira aí, ó. Jesus agradecendo a Deus por ter revelado os segredos dos céus somente aos analfabetos, aos iletrados, às pessoas humildes, pobres. E o Deus negou aí os segredos dos céus às pessoas inteligentes e doutas. Que absurdo, que bobagem. E o mais engraçado ainda é assim, já que Deus aí, vamos aqui na imaginação do Allan Kardec, já que Deus negou os segredos dos céus às pessoas inteligentes, Deus ocultou, então as pessoas inteligentes não têm culpa alguma por não acreditar nesse Deus aí, entendeu? Porque se Deus ocultou os segredos dos céus às pessoas inteligentes, então a culpa não é das pessoas inteligentes, entendeu? A ingenuidade do texto. Então é isso aí, gente. Mais um vídeo aí, ó. Aí o Allan Kardec dizendo que o Deus, pai de Jesus, na lenda bíblica, ocultou os segredos dos céus apenas às pessoas inteligentes e sábias. Só revelou às pessoas analfabetas e iletradas, porque são pessoas humildes. Então, esses humildes aí conhecem os segredos dos céus. Isso é uma brincadeira, gente. Pergunte a um cristão que segredo de céu ele conhece. Nenhum. Nenhum, coitado. É enganado aí por pastores evangélicos ávidos por dinheiro, metendo a mão aí no patrimônio dos pobres fiéis, por meio de dízimos, ofertas e doações. Isso é triste, gente. Enganar pessoas humildes, isso é triste. Então aí está, não é? Aí está. O Allan Kardec faz uma diferença aí. Os analfabetos, diz ele, se humilham diante de Deus. Então Deus revela a eles os segredos dos céus. Já os inteligentes e cultos se consideram superiores a Deus. Por isso Deus oculta deles os segredos dos céus. É para você rir muito, gente. Agora pode rir, que terminei o vídeo. Muito obrigado.